Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês, conhecendo aqui mais uma parte do povo de Deus espalhado no mundo, né? O pastor Ricardo aí, quando ele me convidou, foi uma alegria para mim. Com certeza queria conhecer o povo de Deus aqui. Eu sou, como ele já falou, né? Eu sou o pastor Rony, eu estou pastoreando desde 2020 lá no Eusébio. Não sei quantos conhecem Eusébio, ali região metropolitana de Fortaleza. Atualmente somos eu e o pastor Timothy Blazer, que estamos pastoreando aquela igreja. Eu sou casado com a Isabela, está ali a Isabela. Nós temos, por enquanto, 2 filhos, o Conrado e a Serena. O Conrado de 5, a Serena de 2. Ela não é Serena, tá? Então, de vez por outra, vocês vão ver aí ela ali esperneando um pouquinho, porque Serena só no nome. Não foi profético não, né, pastor, esse nome. Mas, irmãos, esse é um tema que eu gosto demais de falar. É um dos temas que Deus tem me dado o privilégio de pregar em muitas igrejas, começando pela nossa igreja, né? No último ano agora, em outubro, nós fizemos um mês da família lá na igreja e tivemos o mês inteiro voltado para esse assunto. Por que isso é muito importante? Nós temos visto, mais do que nunca, né, as famílias sendo atacadas, especialmente a família como as Escrituras falam, né? E o que nós, como cristãos, devemos fazer diante disso? Nós devemos levantar a verdade diante da falsidade. John MacArthur ele fala, né, que o meio a qual nós combatemos o engano é pregando a verdade. E louvo ao Senhor pela igreja ter levantado esse tema. Muitos irmãos de outras igrejas que estão aqui também, mas eu louvo ao Senhor e espero que a igreja seja muito enriquecida por esse tema, assim também como eu tenho sido e como eu fui enquanto eu estava estudando esse tema mais uma vez. Eu hoje vou começar pregando sobre a glória de Deus no relacionamento familiar. O texto ao qual nós vamos estudar é Efésios capítulo 4, os versículos, a partir do versículo 29, e nós vamos até o versículo 5, o versículo 2 do capítulo 5, certo? Então nós vamos pegar o versículo 29 do capítulo 4 até o versículo 2 do capítulo 5. Hoje nós vamos ver a glória de Deus no relacionamento familiar e amanhã nós vamos estudar à noite a glória de Deus no testemunho familiar. Hoje eu vou tentar tratar o máximo possível dos nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Como é que a glória de Deus é manifestada dentro do nosso lar. Não adianta nada nós falarmos a respeito de como a família espelha a glória de Deus lá para o mundo perdido, se nós não começamos primeiro isso dentro do nosso lar. Para começar, deixa eu ilustrar com uma história real que aconteceu em 1993. Um jovem chamado Derek Raymond, ele correu nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Ele era uma das grandes esperanças de medalha na corrida dos 400 metros pela seleção dos Estados Unidos. Mas no meio da prova, Derek rompeu um tendão e caiu no chão com dores terríveis. Talvez vocês conheçam uma parte dessa história. Alguns de vocês já devem ter visto alguns vídeos aí sobre isso. A multidão ficou em silêncio, os médicos correram até aquele jovem, mas ele se levantou e, mancando, decidiu terminar a corrida. Mas o que marcou aquele momento não foi apenas a decisão daquele jovem continuar a corrida. O que marcou foi o que aconteceu em seguida. O pai de Derek correu das arquibancadas, levantou, invadiu a pista, colocou o seu filho ali sobre os seus ombros e saiu com ele caminhando até terminar a corrida, e as pessoas aplaudiram de pé naquele momento. Mais tarde, alguém perguntou para Derek o que fez ele continuar. Por que ele continuou aquela corrida? E ele respondeu: eu ouvi a voz do meu pai dizendo: você não vai terminar sozinho, eu estou com você. As palavras que nós geralmente ouvimos e as que falamos, elas têm o poder de levantar ou derrubar. No momento mais difícil da corrida daquele jovem, ele não precisava de um julgamento ou simplesmente de silêncio. Ele precisava de graça ou de uma ação em forma de graça, né? Vamos dizer, graça em ação, nós podemos dizer isso. E isso veio tanto em ação como em palavras.
E foi isso que ele recebeu do Pai. Na nossa vida familiar, meus irmãos, todos nós tropeçamos. Todos nós, às vezes, vamos ter dificuldades, ou vamos ser feridos, ou vamos ferir. Essa é uma realidade, infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo. Mas o nosso lar, o lugar em que nós vivemos, deveria ser o lugar em que nós deveríamos esperar encontrar as palavras e os comportamentos que sustentam, ou que levantam e que curam. Certamente nós vamos muitas vezes, como eu falei, ferir ou ser ferido, mas não deve ser o comum dentro do nosso lar nós encontrarmos palavras que venham cooperar com esses ferimentos ou com dores terríveis nas nossas vidas. E certamente muitos de vocês já devem ter sido marcados por muitas desse tipo de coisas. Muitas famílias, infelizmente, são marcadas por gritos, acusações, frieza, silêncio destrutivo. E é por isso que a palavra de Deus vai nos chamar aqui, a começar do versículo 29, a qual a palavra do Senhor diz assim. Vamos ler todos juntos. Efésios 4, 29, olha o que diz aqui a palavra. Vamos ler esse versículo, depois eu continuo a leitura. Só esse começo aqui, leia junto comigo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É isso que nós vamos ver hoje. É isso que o Senhor vai nos ensinar. O Senhor vai nos ensinar a como nós devemos falar, como Ele fala, e agir como Ele age, com graça, verdade e amor. Deixa eu continuar a leitura aqui, depois nós vamos para a exposição da palavra. Versículo 30 diz assim, vou continuar lendo. E não entristeçam o Espírito de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós, e nós pedimos a Tua ajuda, por meio do Teu Espírito, que prometeu que Ele nos lembraria, o Espírito Santo de Deus nos lembraria das verdades que precisávamos lembrar, e nos ensinaria as verdades que precisávamos aprender. Diante dessa promessa, Senhor Deus, eu peço que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, enquanto estamos aqui ouvindo da palavra, que venham trabalhar, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração os pecados por meio dos nossos comportamentos, da nossa fala, que tem ferido aos outros, ou se formos feridos, Senhor Deus, ou se já fomos feridos, que o Senhor possa também trazer esperança e cura aos nossos corações por meio da palavra do Senhor, que é a única verdade, a verdade a qual nós confiamos. Eu te peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse resumir esse trecho para vocês de como nós costumamos chamar o trecho de grande ideia, né? Qual seria a grande ideia do trecho, ou uma frase que marca esse texto, que resume, eu resumiria da seguinte forma: a forma como nos comunicamos pode edificar aos outros, glorificar a Deus e nos tornar mais parecidos com Cristo. Não é porque muitas vezes nós vemos um contexto errado de uma família desestruturada que nós precisamos procriar esse tipo de comportamento ou duplicar esse tipo de comportamento. Por meio da palavra de Deus, a nossa comunicação, os nossos relacionamentos dentro do nosso lar pode nos levar a edificar aos outros, pode glorificar a Deus e com isso nos tornar mais parecidos com Cristo. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo está sendo aqui contínuo num argumento que nós chamamos de despojar e revestir, né? Você vai ver isso aí desde o versículo 25, como ele vai dizer: deixando a mentira, fala a verdade com o outro. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que até mesmo dá para os outros, né? Não, se ele roubava, tirava dos outros, agora ele tem que trabalhar para dar aos outros.
E continuando, ele toca em um assunto que é muito difícil hoje, inclusive, nas famílias e nos relacionamentos, que é a comunicação. Certamente, se você não lidou com problemas na sua comunicação, você conhece alguém que já lidou com isso. E o apóstolo Paulo começa então mostrando qual é que deveria ser o conteúdo da nossa comunicação. Esse trecho, como eu já falei, ele é uma continuação desde o versículo 17 e vem chegando aqui. O que o apóstolo Paulo está falando é o que deve se esperar dos salvos, uma vez que são alcançados pela graça. Nós não queremos apenas criar pessoas que são transformadas de fora para dentro. Pelo contrário, elas são transformadas no seu coração e o comportamento delas também mudam. Então, diante desse compêndio teológico todo que a gente vê ali nos primeiros capítulos de Efésios, né? Capítulo 1, 2, 3, Paulo faz um apanhado muito grande sobre teologia. Quando chega no capítulo 4, 5 e 6, a gente vê uma parte mais prática. E aqui ele está dizendo exatamente, se você foi eleito, se você foi salvo pela graça, o seu comportamento também deveria ser afetado. É muito difícil de nós dizermos, alguém foi salvo, quando os frutos não mostram isso. Por quê? O próprio Jesus falou isso. Nós conhecemos as árvores pelos frutos. Eu não posso julgar ninguém e dizer assim, essa pessoa não foi salva, a menos que os frutos dela digam isso. Ela diz que é salva, mas os frutos não diz. E aí é o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente aqui. A pessoa que ela é salva, a mentira já não deveria ser o que marca essa pessoa. Antes, ela deve falar a verdade. Você é um salvo, você não fala meia verdade, você não oculta algumas coisas, mas você fala a verdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né, nesse conhecido despojar e revestir. E nesse ponto, conforme ele avança, no seu argumento de transformação, o apóstolo Paulo toca em um tópico crucial para o ser humano, que é a comunicação. Tiago capítulo 3, versículo 2, Tiago, quando está escrevendo a sua carta e fala muito sobre o falar ou a língua, ele diz o seguinte, Tiago 3, 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o indivíduo perfeito capaz de refrear também todo o corpo. Tiago está simplesmente dizendo, se você consegue refrear a sua língua, você consegue refrear qualquer impulso pecaminoso do seu corpo. Porque geralmente nós pecamos muito no falar. E o apóstolo Paulo começa então a desenvolver o argumento dele sobre a comunicação. E eu quero, meus irmãos, que nós pensemos, de acordo com o que eu estou desenvolvendo esse argumento aqui, eu quero que nós pensemos na vida prática. Eu não quero simplesmente abordar a parte teológica do texto, mas prático mesmo. Como é que essas verdades se aplicam nas nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Seja você um jovem, seja você uma pessoa idosa, seja você um casado, recém-casado, ou já está casado há bastante tempo. Todas essas verdades podem ser aplicadas na sua vida. E aí é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Uma das maiores dificuldades que nós temos, e nós encontramos dentro das famílias hoje, é a comunicação. Portanto, aqui está uma das coisas que nós precisamos começar tratando se nós queremos ter famílias que glorificam a Deus. Nossa comunicação, nossos comportamentos e o nosso relacionamento dentro de casa. Não adianta nada você dizer, eu quero transformar famílias lá fora, eu quero alcançar famílias que estão perdidas, se você dentro da sua casa não é um exemplo. E diante disso, então, a ordem do apóstolo Paulo, ele começa o trecho, logo depois falando aqui do despojar e revestir, ele começa mais uma vez tocando nesse tópico de comunicação, e ele diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. A ideia aqui de sair da boca, o que essa palavra está dizendo, a ideia aqui é que não deveria passar. Sabe assim, sei lá, passar um batom, um brilho, alguma coisa no lábio, essa é a ideia. Nem deveria encostar, né? Claro que as nossas palavras, elas saem. Mas o que o apóstolo Paulo diz é, gente, isso não deveria ser uma marca de um crente. Palavras sujas. E essas palavras sujas é literalmente palavras podres. A palavra é palavras podres, né? Quando em outros contextos que no próprio Novo Testamento, quando vai falar de frutas boas e frutas ruins, ou peixes bons e peixes ruins, é a mesma palavra, a mesma ideia. Então, palavras que muitas vezes nós falamos, que parece assim que é aceita socialmente, são palavras que diante de Deus
são tidas como palavras podres, palavras imundas. São palavras que são tidas como perversivas e injuriosas. E nós vamos ver quais são esses tipos de palavras no decorrer do texto. Esse tipo de palavra, ou palavras que são consideradas palavras imorais, sujas, não devem, meus irmãos, passar na boca dos crentes. E principalmente, isso não deveria ser algo que marca um lar cristão. Infelizmente, eu tenho aconselhado muitos casais. Essa é uma área a qual eu tenho atuado, né? Não sei quantos de vocês conhecem um pouco do meu ministério, mas eu tenho atuado como conselheiro bíblico, né, lá no Cibima, e tenho também ensinado nas conferências da ABCB. E eu, claro, né, nós como conselheiros, nós temos que aconselhar. E como pastor também, não tem como ser pastor e não aconselhar. E uma das maiores dificuldades, eu não sei se é a realidade do pastor Ricardo, do pastor Maesley e dos outros pastores aqui, mas uma das maiores dificuldades que nós encontramos nos relacionamentos hoje é a comunicação. Se você resolve comunicação em um casal, você resolve 90% dos problemas. E muitas vezes, infelizmente, esse tipo de palavra é encontrado em lar de pessoas ditas cristãs. Eu já aconselhei um casal uma vez que a esposa reclamava que o marido, vez por outra, soltava palavrões em casa. E ela argumentou no aconselhamento, e ele disse: pastor, mas isso é cultural, né? No Ceará, o senhor sabe como é, né? Eu disse: não é cultural, a Bíblia é realmente contracultural, né? A Bíblia é contracultural. E esse tipo de palavra não deve de modo nenhum passar pela boca dos crentes. E o apóstolo Paulo depois ele responde qual é o tipo de palavra que deveria marcar nós como salvos, ou aqueles que são filhos de Deus. A continuação do trecho, logo na parte B, ele vai dizer: essas palavras não devem fazer parte de vocês, mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Unicamente ou somente, qualquer palavra que sair das nossas bocas deveria de alguma forma servir para edificar outras pessoas, quando nós estamos falando no contexto de comunicação. Nós deveríamos pensar 2, 3, 4, 5 vezes em falar algo contra alguém ou com alguém que não vai transmitir graça, ou que não vai de alguma forma ser útil para alguma coisa. É interessante que ele diz aqui que a palavra ela deve ser unicamente que for boa. Essa palavra ela pode ser traduzida também como palavra útil, ou palavra que serve para alguma coisa. Já viu alguém que fala sem pensar, ou que fala por impulso demais, e muitas vezes usa isso até de forma como se fosse uma coisa boa? Eu falo mesmo, né? Eu falo sem pensar e eu estou nem aí. Mas isso não é o que a palavra de Deus trata como algo que deve ser elogiado. Isso é tolice, né? Nós deveríamos pensar muito antes de falar, porque da nossa boca deveria sair coisas que são boas ou úteis. Eu achei muito interessante quando eu estava estudando esse trecho, eu vi uma citação de um reformador suíço, né? Erich Bullinger, o nome dele. E ele fala o seguinte: olha o que ele disse a respeito desse trecho. O discurso é a imagem na mente. Se você tiver a mente pura, você não dirá nada que seja impuro. Ninguém acreditará que alguém que fala de modo obsceno possa levar uma vida virtuosa. Olha isso, né? Aquilo que nós falamos é aquilo que está ocupando a nossa mente, ou que a palavra chama de coração, muitas vezes. E aí ele termina dizendo o seguinte: também não é o suficiente que o discurso do cristão seja inofensivo, ele também deve ser útil. Eu não apenas deveria não falar coisas que são inofensivas, mas o que sai da minha boca deveria servir de alguma forma para edificar outros. No contexto de relacionamentos, especialmente nos relacionamentos familiares, tudo o que nós falamos com as nossas esposas, filhos, esposos, deveria ser para a edificação. Por que eu estou querendo abordar isso no contexto familiar? Porque geralmente é no contexto familiar onde nós ficamos mais à vontade para expor os pecados, né? Uma vez eu ouvi o Augusto Nicodemos falar um negócio muito interessante, né? Ele disse que estava do lado do Paul Washer numa conferência da Fiel,
E o Paul Washer falou: ô Augustus, eu tenho acompanhado alguns vídeos seus, né? Eu tenho acompanhado, você tem me edificado e tudo, você é um exemplo para mim, né? E aí ele disse que chegou em casa e falou para a esposa dele: Minka, você acredita que o Paul Washer falou que tem assistido os meus vídeos e tal, e é que eu sou um exemplo para ele, né? E aí ele disse que ela brincou, né? É porque ele não passou um dia com você, né? Então, não que o pastor Augustus, né, viva de forma pecaminosa em casa, mas ele estava querendo utilizar aquilo ali, que muitas vezes é no contexto familiar qual de fato nós vamos expor quem somos. E o contexto familiar deveria ser a mesma realidade que nós vivemos no contexto social lá fora. Por isso que amanhã eu vou abordar exatamente como é que a nossa família pode espelhar a glória de Deus lá fora, no testemunho. Mas antes nós precisamos trabalhar em casa. As nossas palavras, meus irmãos, elas deveriam ser úteis ou boa para a edificação. Edificação é literalmente o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, é que deveria levar os outros a crescer. Você deveria pensar em uma situação difícil a qual lida com os seus filhos, com a sua esposa ou com o seu esposo. O que as suas palavras vão fazer? Elas vão ferir, destruir, ou elas vão levar o meu filho, o meu cônjuge, aqueles que me rodeiam, a crescer? Nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos ou como falamos em casa. Provérbios é recheado de conselhos, né, para que nós tenhamos cuidado com a nossa língua, porque o sábio, ele vai usar a língua de forma correta, o tolo de forma errada. Um dos textos bem conhecido que nós vemos é Provérbios 15:1. Muitos de vocês talvez até saibam de cabeça. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Da mesma forma, Provérbios 10:13. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Ou seja, o sábio, ele fala aquilo que é sábio, ou sai da boca dele sabedoria. O tolo, ele vai falar besteira e a vara vai ser para as costas dele. Ao nos comunicarmos, especialmente na nossa família, nós devemos mostrar graça, falar o que é bom e edificante, de forma que os outros cresçam, mesmo em momentos difíceis ou em situações de desentendimentos. E aí você pode estar pensando aí, né, aqueles pensamentos aí na sua cabeça, pode estar dizendo: é porque o senhor não está lá na minha casa, pastor, para saber, né? Talvez muitos desses pensamentos, mas o que a palavra de Deus nos diz é que nós podemos agradar o Senhor e fazer a vontade dele, mesmo em situações difíceis, mesmo em contextos difíceis. O que eu sempre tenho dito para jovens, casais, especialmente aqueles que vêm de contextos de famílias que são desestruturadas, é que eles têm uma oportunidade gigantesca, uma oportunidade de quebrar esse ciclo vicioso de famílias desestruturadas. Eu não venho de uma família cristã, eu não venho de uma família estruturada, pelo contrário, muito desestruturada a minha família. E pela graça de Deus, eu tenho usado o exemplo que eu vi ruim, comparado com as escrituras, e tentado fazer o meu lar um lugar diferente. Eu falho, claro, todos nós vamos falhar, mas nós estamos batalhando, tentando de alguma forma glorificar o Senhor nos nossos lares. Então não pense, meus irmãos, que se você está num contexto difícil, você não pode obedecer isso aqui. É possível ainda em contextos difíceis que vocês obedeçam essas verdades. Não é a situação que vai determinar a sua obediência ao Senhor, mas é o que está no seu coração. A quem você vai desejar agradar quando está se comunicando? A você mesmo ou a Deus? Colossenses 4:6, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Ainda em Colossenses 3:12, ele diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. É isso que deve marcar as nossas vidas. É isso que deveria marcar os nossos lares, como santos, eleitos e amados de Deus. Isso é algo que nós deveríamos pensar. Isso é a realidade da minha vida. Você é eleito, você foi salvo, você é um santo
Então o que deveria marcar a sua vida é que você deveria ser revestido de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso deve começar em casa. Uma outra citação que eu vi muito interessante também, o autor ele diz: o novo ser humano, gerado por Deus, produz bons frutos e profere palavras edificadoras. Elas têm um efeito que alegra e presenteia, sendo sua origem a graça divina. Os ouvintes podem obter graça por meio delas. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles vão também demonstrar graça em como eles falam. Por que então nós devemos levar tão a sério essa comunicação? Por que eu estou gastando tempo numa conferência de famílias falando sobre comunicação? Por que é tão importante pensar e falar sobre isso? No versículo seguinte, o apóstolo Paulo vai dizer um trecho que é algo que é muito intrigante nesse trecho e que eu acho que nós também deveríamos ficar alertas. Logo no versículo 30, depois de ele falar sobre essa comunicação, ele continua o trecho e diz assim: e não entristeça o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pelo fato de nós sabermos quem habita em nós, você confiou em Cristo como seu Salvador, você entregou a sua vida para Jesus, você entendeu realmente a sua pecaminosidade, você abraçou essa oferta de salvação do nosso Salvador, então você é habitado pelo Espírito Santo. É como o apóstolo Paulo vai dizer: nós somos selados, nós temos esse selo, essa garantia. Com isso tem as responsabilidades. Ou seja, ao falar o que edifica e fugir do que é sujo, nós estamos de alguma forma glorificando ao Senhor e não entristecendo ao Espírito. Por outro lado, se nós desobedecemos e vivemos uma vida a qual não pensamos no que falamos ou como agimos, Deus está ficando triste conosco. E aí você pode pensar, entristecer qualquer pessoa é ruim. Você saber que entristecer alguém por causa de suas ações ou por algo que você fez, mas pensa no fato de que as nossas falas e os nossos comportamentos, eles podem trazer alegria ou também podem entristecer o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Pensa nisso, meus irmãos. Entristecer aqui é uma palavra que não é simplesmente um fato no passado ou um fato futuro, é uma constante. Aqui a palavra na gramática grega, né, vamos usar esse termo aqui, é como se você estivesse assim: continuem não entristecendo o Espírito. É com tudo que vocês vão fazendo, é todos os dias, é uma constante. Com tudo que vocês vão fazendo, falando e da maneira que vocês se portam, continuem não entristecendo o Espírito. Essa é a ideia. O apóstolo Paulo está dizendo: ontem eu não entristeci o Espírito Santo, hoje do mesmo jeito. Hoje eu não entristeci o Espírito Santo, amanhã do mesmo jeito. E depois da manhã, se Deus nos permitir, continuar vivos da mesma forma. Permaneçam não entristecendo o Espírito. Essa é uma luta frequente e diária. Você vai enfrentar muitas dificuldades no seu lar, e principalmente se você tiver um lar difícil. Mas ainda assim, baseado no seu comportamento, em como você decide agradar ao Senhor, você pode trazer alegria ao nosso Deus. E isso é um negócio meio paradoxal, né? No meio das dificuldades, eu posso agir e agradar ao Senhor. No meio das dificuldades ali que eu vou passar, enfrentar na minha família, ainda assim, eu posso glorificar o Senhor e deixá-lo alegre. Imagina o Salvador alegre, porque nós estamos agindo e fazendo aquilo que é correto e aquilo que o agrada na sua palavra. Imagina Deus feliz com a gente. Isso é algo, não sei se vocês pensam nisso, né? Mas o nosso Salvador, o Deus eterno, Criador, se alegrar conosco, Ele faz isso. Da mesma forma, Ele também se entristece quando nós desobedecemos. A motivação para obedecer e fazer o que Deus requer de nós, especialmente em nossa comunicação com os outros, é porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Lembre-se, meus irmãos, o Espírito Santo habita naqueles que são salvos. E diante disso, vocês são capacitados a obedecer.
Vocês recebem essa capacitação do Espírito em obedecer. Por si só, o homem natural, sem o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz, né? 1 Coríntios capítulo 1, o homem natural não entende as coisas espirituais. Nós não podemos cobrar que um homem natural ele obedeça a Deus. Mas aqueles que são salvos, habitados pelo Espírito, nós podemos cobrar que eles obedeçam ao Senhor, porque eles são habitados pelo Espírito e eles recebem essa capacitação de obedecer a Deus. Lembre-se disso, cada vez que você usa a sua comunicação, ou cada vez que você lida de maneira errada, especialmente começando na sua casa, você entristece aos outros, mas antes de tudo você entristece a Deus. O apóstolo Paulo então chama agora a nossa atenção, e aí é um texto, uma parte que eu queria gastar um pouco mais de tempo aqui. Ele vai falar um pouco mais do conteúdo da nossa comunicação ou do nosso relacionamento, dentro de como falamos ou nos comportamos. Ele vai dizer aqui no versículo 31, olha o que diz o versículo 31 aí: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. O apóstolo Paulo diz então: meus irmãos, como é que vocês não vão entristecer o Espírito? Lidando de forma correta com os outros, comunicando de forma correta, mas de forma mais prática. É como se ele estivesse aqui desenhando para nós, né? Ele vai colocar aqui, pontinho por pontinho por pontinho. Primeira coisa, que não haja no meio de vocês, que isso nem exista. Esse tipo de coisa não deveria ser o que marca vocês. O que, Paulo? O que? É isso aqui. Primeiro, amargura. E essa é uma coisa muito perigosa, tá? Amargura, você ficar de forma amargurada com pessoa, é como se no seu coração, a ideia dessa palavra é você ficar elaborando uma maldade extrema no seu coração. Você está tão chateado com uma pessoa, tão irado com uma pessoa, ao ponto de você estar desejando maldades extremas para essa pessoa. E depois ele vai dizer também que não haja indignação. O que é essa indignação? É uma intensa irritação, ou um ardor, ou um tipo de, como se fosse um tipo de fogo no nosso coração que nos leva a agir de forma errada. Exemplos bem práticos: quando alguém está discutindo com outro, bate na mesa, bate as portas, joga coisas no chão. Esses são o tipo de coisas que demonstram indignação. E a palavra de Deus diz que isso é pecaminoso. Nós não podemos normalizar esse tipo de coisa. É porque é muito fácil hoje a gente falar daquelas coisinhas, os 4 temperamentos, é porque a pessoa é fleumática, né, e tudo, isso, aquilo, outro. Mas a palavra de Deus fala, tem nome para isso. A gente não precisa falar para comportamentos, para essas coisas. A palavra de Deus chama isso de pecado, né? E nós precisamos levar a sério. Pessoas que explodem sem pensar, falam sem pensar, agem sem pensar, jogam coisas, batem porta ou faz qualquer tipo de coisa. Meus irmãos, Deus chama isso de pecado. E como nós vimos agora há pouco, Deus se entristece com isso. E o apóstolo Paulo ele continua, também ira. Esse aqui é um impulso natural de se irar. No entanto, aqui o apóstolo Paulo está falando daquele tipo de ira pecaminosa, né? Porque existe um tipo de ira, como o próprio apóstolo vai dizer: irai-vos e não pequeis, né? Então é possível que você se ire e você resolva a situação. Aconteceu uma coisa, que seus filhos foram lá, quebraram uma coisa em casa, ou a sua esposa fez algo que você não gostou, você ficou irado. E o que você deveria fazer? Eu vou resolver essa situação de modo correto. Eu não vou resolver isso de modo pecaminoso. Então é possível sim se irar e não pecar. A ira é uma emoção dada pelo próprio Deus. Deus é um Deus irado também contra o pecado. A ira dele é uma ira santa, diferente da nossa. Mas ainda assim nós podemos ficar irados e não pecar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse tipo de ira pecaminosa deveria ficar longe de nós. E aqui talvez esteja uma das coisas que eu acho que é mais triste também, que parece que muitas vezes são coisas óbvias que estão escritas nas escrituras, que nós achamos, mas isso aqui não deveria existir no meio dos crentes. Gritaria é um tipo de gritos excessivos, maridos e esposas que se comunicam gritando com o outro, pais que vão corrigir filhos gritando com os filhos. Esse tipo de coisa, a palavra de Deus também nos fala que não deveria existir no meio de nós. E outra coisa também que ele fala, a blasfêmia. O que é blasfêmia? A gente pensa em blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não é isso aqui que a palavra está dizendo.
Essa palavra blasfêmia aqui significa literalmente ser uma pessoa maldizente, uma pessoa que calunia, ou uma pessoa que fala coisas contra o outro que não é verdade, que está o tempo todo se maldizendo. Nada está bom para ela em casa, né? E aí você vai ver que às vezes a pessoa faz o que realmente tem que fazer, mas a pessoa não gosta, simplesmente porque ela é um tipo de pessoa que é blasfema. É o que a palavra de Deus diz, que ela está o tempo todo falando contra os outros e nada está bom. E aí por último ele diz, bem como qualquer tipo de maldade. Isso aqui se aplica na nossa família, mas se aplica para todos os contextos. Qualquer tipo de maldade aqui, como se nós podemos traduzir melhor essa frase é qualquer desejo de prejudicar os outros. Pensa no contexto familiar, nós somos uma família, nós devemos ser parceiros, de caminhar juntos, de crescer juntos. Jamais deveríamos achar normal, eu sou melhor do que fulano, a minha esposa, nós não somos parceiros, eu quero prejudicar a minha esposa, eu quero que ela se prejudique, eu desejo mal para ela ou para ele. Isso não deveria existir. Claro que o apóstolo Paulo, nós sabemos isso, ele está falando isso no contexto de igreja, né? Se isso é ridículo no contexto eclesiológico, ele está escrevendo aqui uma carta para a igreja de Éfeso, imagina para casa. Se isso não deveria existir, nós desejarmos mal contra nossos próprios irmãos, imagina dentro de casa. Esses pecados são realidade na sua família? Contraste a sua família com a dos incrédulos. Pode pensar em qualquer incrédulo aí que você conhece. Existe alguma diferença entre a sua família e a dos incrédulos? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Uma vez, eu me lembro, né, minha esposa está aqui, nem sei se ela se lembra, uma vez que ela me perguntou isso há um tempo, ela falou assim, será que a nossa família é uma família feliz? E eu não entendi muito o que ela quis falar naquele momento, né? Mas depois eu pensando, realmente felicidade não é só enquanto a gente está rindo ali o tempo todo, mas no sentido, eu entendi o que ela estava querendo dizer, de nós estarmos satisfeitos, fazendo a vontade de Deus, nos alegrando no Senhor, até mesmo nos momentos difíceis. E eu nunca esqueci essa pergunta, e a gente deveria também. Será que a nossa família tem alguma diferença dos incrédulos? Se você está fazendo essa pergunta, meu irmão, e você está vendo que, rapaz, lá em casa, pastor, tem esses pecados aí mais um bocado. Se volte para Deus, meus irmãos. É possível que a sua família possa agradar ao Senhor. Seja o tempo que você está vivendo como família, seja até o quão longe possível você foi em relação a esses pecados, ainda é possível você voltar e fazer a vontade de Deus. Todas essas coisas são meios que o diabo usa para minar os relacionamentos familiares. Gritaria, blasfêmia, maldizente, todas essas coisas são meios que o diabo vai usar para minar as famílias. William Hendricks, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o diabo rapidamente aproveitará a oportunidade para mudar nossa indignação, seja justa ou não, em mágoa, em rancor, em fomento de furor, em resistência ao perdão. Às vezes, coisinhas pequenas que acontecem na sua família, o diabo vai usar isso para gerar mágoa em você, rancor, furor ou resistência ao perdão. Coisas pequenas. Começa com coisas pequenas. E aí no versículo 32, o apóstolo Paulo então termina essa primeira parte dizendo aqui: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Se nós não deveríamos ter esse tipo de pecado, mais uma vez o apóstolo Paulo faz o contraste: não faça isso, porém faça isso. Qual deveria então ser nosso comportamento? Sejam bondosos. Essa palavra bondosa é literalmente ser gentil. Isso era uma das marcas de Jesus. Jesus era gentil, manso e humilde. Manso, a palavra mansa também pode ser traduzida como gentil. Jesus se compadecia das pessoas, e a gente vê isso muitas vezes no exemplo do próprio Jesus, de ele chorar quando Lázaro morreu, de ele sentir quando aquelas multidões pecaminosas estavam longe de Deus. Nós devemos ser bondosos, gentis. E aqui, homens,
Eu sei que nós vivemos num contexto do cearense, nordestino, né? Que muitas vezes a gente diz: rapaz, homem não demonstra carinho, esse tipo de coisa, homem não é gentil, né? Homem, macho, realmente a gente é bruto. Isso não é uma ideia bíblica, tá? Eu preciso dizer isso para vocês. Ser gentil, ser afetuoso, demonstrar carinho pela esposa e pelos filhos, não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de obediência e exemplo do próprio Deus. Não ache que ser grosseiro, ser um homem carrancudo, turrão é sinal de masculinidade. Pelo contrário, isso é sinal de fraqueza. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros. Ser compassivo é você se compadecer da dor dos outros em casa. Muitas vezes, né? E aí, deixa eu tocar na ferida aqui. Uma vez eu ouvi na realidade não ouvi, um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso de ajuda, né? Aí eu digo: meu irmão, recém-casado, rapaz, eu ouvi um conselho de um irmão que eu deveria deixar as louças para minha esposa lavar, mas eu chego em casa mais cedo, a minha esposa está trabalhando e tudo, eu fico com aquele peso na consciência. Será que eu estou desobedecendo, pastor? Eu disse assim: tá não, meu irmão, esse conselho não vem de Deus não. Aonde que está escrito na Bíblia, meu irmão, que nós não podemos ajudar as nossas esposas em casa, ou se compadecer muitas vezes também as mulheres e ir um pouquinho mais longe, cansar um pouquinho mais, ou nós cansarmos também um pouquinho mais? Eu trabalhei já, vou chegar em casa, eu vou fazer coisa. É isso, é você ser compassivo em relação à dor dos outros. Sua esposa passou o dia cansada, aí você chegar, tem lá uma coisa que você pode ajudar, e você vai sentar no sofá e olhar o celular. Isso não é ser compassivo. Você não está se compadecendo com a dor dos outros. Você está vendo dentro de casa sua esposa, seus filhos, seu esposo precisando de ajuda, você não fazer isso, isso não é demonstrar compaixão. Compaixão é literalmente de você, o seu coração se inclinar para a dor ou para as necessidades do outro. Essa é a ideia dos relacionamentos. E mais uma vez eu digo, nós sabemos que essa carta foi escrita para a igreja, mas se isso não começar dentro das famílias, a igreja não vai se manter de pé. Famílias fracas, igrejas fracas. Isso é sempre que vai acontecer, sempre. E o texto então termina essa primeira parte ele dizendo: perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Essa ideia de perdoar aqui não é simplesmente dizer: eu te perdoo, tá? Pode ir para frente. Não é isso. É muitas vezes também perdoar pessoas que não mereciam ser perdoadas. Por quê? Qual é o exemplo que ele vai usar? Nada mais, nada menos do que o exemplo de Deus em Cristo nos perdoando. Como é que Deus em Cristo nos perdoou? Mandando seu filho para morrer por nós na cruz. Quem aqui merecia ser salvo? Levanta a mão. Só eu? Estou brincando, eu não merecia, né? Nenhum de nós merecíamos ser salvos. Cristo veio a esse mundo, morreu por causa de mim, um pecador desgraçado, perdido. E aí, quando acontece com pecado, com a minha esposa dentro de casa, eu fico lá endurecendo meu coração. Não posso perdoar. Eu tenho que sentir que eu preciso perdoar. Eu não sinto que eu preciso perdoar. Mas onde está escrito que você precisa sentir que precisa perdoar alguém? Não existe isso na Bíblia, meu irmão. A Bíblia manda você perdoar. E às vezes pecados que as pessoas não merecem. É isso mesmo, isso é graça. Isso é perdoar com graça. Se fosse perdoar só quem merecia, Jesus ia vir para quê? Para morrer por quê? Todo mundo bonzinho. Né? Não faz sentido. Morrer por causa de um bocado de bonzinhos como a gente, olha aqui, todo mundo carinha boazinha. Mas a realidade é não, nós somos pecadores. E o exemplo que nós devemos demonstrar é o exemplo do nosso Salvador. Perdoar muitas vezes vai ser dolorido, mas é você entender e sentir na pele como é que Jesus perdoou você. Nós precisamos perdoar, e perdoar como Cristo nos perdoou. Como nós já vimos, né? Como lá em Colossenses 3,12, como santos, eleitos e amados de Deus, nós deveríamos nos revestir de profunda compaixão, humildade, bondade, paciência. É isso que marca Jesus e é isso que deveria marcar o povo de Deus.
Para encerrar, o meu tempo já está indo embora. Esse trecho termina no capítulo 5, os versículos 1 e 2. Diante de tudo isso que ele falou, a conclusão do apóstolo Paulo, ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Aqui então, se você ainda está argumentando no seu coração, rapaz, eu acho que não é bem assim, é porque você não conhece a minha casa, ou esse tipo de coisa, o apóstolo Paulo arrebata qualquer tipo de pensamento ou desculpa nossa aqui. Portanto, diante do que você sabe, as informações estão diante de vocês, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A conclusão é essa: vocês sabem, vocês receberam as informações, o que é que vocês têm que fazer? Ele diz: sejam imitadores de Deus. Se Deus enviou Jesus para morrer na cruz, Deus Pai enviou Jesus para morrer na cruz, e Ele veio e morreu por nós, você deveria seguir o mesmo exemplo e, em graça, perdoar aqueles que muitas vezes não merecem, ou batalhar para demonstrar o exemplo de Cristo nos seus relacionamentos familiares. A forma como você vive, a forma como você fala, o que você pensa, o que você age, demonstra o exemplo de Jesus. E ele vai dizer então aqui que vocês deveriam seguir o exemplo de Deus vivendo ou vivam em amor. Jesus falou isso, lá em João 13:35, dizendo aos seus discípulos: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Jesus não fala que eles seriam conhecidos se eles soubessem toda a Torá, toda a lei de Deus do Antigo Testamento. Jesus não fala se eles tivessem um tipo de determinado comportamento ou vestimenta. Não era isso. Eles seriam conhecidos como discípulos se eles amassem uns aos outros. É isso que seria a marca distintiva dos discípulos de Cristo: é o amor uns para com os outros. Cristo amou de forma sacrificial. Nós vemos isso no trecho mais conhecido das Escrituras, que quase todo mundo sabe, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é interessante que o mesmo João, ao escrever também em 1 João 3,16, lá na primeira carta ao João 3,16, ele faz outro contraste muito interessante, que ele diz: nisto conheceremos o amor, ou nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como é que nós conhecemos o amor? É se nós estivermos dispostos a agir como Jesus agiu. É muito fácil pensar e romantizar tudo isso que as pessoas falam, ou tudo que nós vemos lá fora da nossa casa. É muito fácil a gente pensar: não, eu vou me comportar de uma certa maneira fora de casa, chega lá, está tudo bem, às vezes eu estou brigado, mas a gente dá a mão aqui e vai caminhando, está tudo bem, tudo legal. Ou às vezes o menino sai de casa e está lá tudo, fez o maior fuzuê dentro de casa, e a gente sai lá: tu se comporta lá na frente dos outros, senão eu te pego lá dentro do banheiro. Já sai desse jeito. É muito fácil a gente viver de forma mascarada lá fora, meus irmãos. É muito fácil. Mas não é essa a vontade de Deus. Nós precisamos tratar os nossos corações e agir de forma correta diante dos pecados que nos rodeiam, diante dos pecados que querem nos levar a agir de modo hipócrita dentro dos nossos lares. Nós precisamos lidar de forma correta, e que Deus não está muito se importando com o que você está fazendo aqui na igreja, não. Que é isso, pastor? Então não preciso fazer nada. Não misture as coisas. Você deve servir na igreja e servir com todo empenho. Mas não pense que você vai ser aceito diante de Deus, ou Deus vai amar mais você por causa disso, ou amar menos se você fizer menos. Não é isso. Deus é glorificado em tudo que você faz aqui na igreja. Mas Deus vai ser tanto glorificado pela forma como você age dentro do seu lar. Não pense que uma coisa justifica a outra. Eu ajo lá como um satanás dentro de casa e como um anjo na igreja. Não pense que você vai passar como hipócrita diante de Deus. Nós precisamos levar isso a sério, meus irmãos. Nós precisamos fazer com que os nossos lares, e nós somos crentes, salvos, habitados pelo Espírito Santo, nós precisamos fazer com que de fato isso reflita nos nossos lares.
Não adianta nada sair falando, vestindo como crente, se nós não agimos como crente no principal lugar, que é o nosso lar. E lembra que o apóstolo Paulo falou isso para Timóteo, no final da primeira carta, lá no capítulo 5, ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós estamos cuidando de todo mundo lá fora, mas a minha casa está ficando de lado e eu nem importo com isso. O texto é muito pesado, né? Negou a fé e é pior do que o descrente. Isso é muito pesado. Nós precisamos levar muito a sério. Eu quero concluir dizendo para vocês: o seu comportamento na sua família pode te fazer mais parecido com Cristo, ou ferir aos outros e entristecer a Deus. Você vai escolher. Você vai usar as situações na sua casa para glorificar a Deus e ser mais parecido com Cristo, até em situações difíceis? Ou você vai ferir a outros e deixar o Senhor triste? Eu quero terminar com duas aplicações práticas para vocês. Eu queria muito encorajar, eu não queria que vocês saíssem daqui triste. Pelo contrário, eu queria que vocês saíssem daqui muito encorajados com essa palavra. Se o Senhor está trabalhando no seu coração e você está lidando com essas dificuldades aqui, veja isso como um cuidado de Deus para você. O Senhor está querendo que você haja como Ele age. Duas coisas eu queria então encorajar você. Primeiro, ao se comunicar na sua família, se comunique demonstrando graça e edificando aqueles que te rodeiam. Se Deus te deu filhos difíceis, ou se Deus te deu um marido ou uma esposa difícil, Ele está querendo trabalhar na sua vida primeiro, não é na vida deles. A gente não consegue mudar os outros, tire isso da sua cabeça, mas você consegue mudar o seu coração diante de Deus. Comece mudando você. Então mude a forma como você se comunica. Mesmo quando em situações que você for provocado a ira, devolva com graça como Cristo devolveu. E segundo, lembre-se que o primeiro lugar onde Cristo deve ser visto é em sua vida, é na sua família. O primeiro lugar onde Cristo deve ser visto na sua vida é na sua família. Você pode fazer qualquer coisa nesse mundo, mas comece por casa. Quer evangelizar, quer fazer discípulo, faça lá fora, mas comece fazendo em casa. Seus filhos conhecem o Evangelho, sua esposa conhece o Evangelho, você tem certeza disso? Você, irmã, está demonstrando realmente ser uma mulher virtuosa, como Deus requer, por meio do seu comportamento? Tem certeza disso? Comece demonstrando essas virtudes em casa. E eu tenho certeza que Deus vai ser muito mais glorificado na sua vida do que qualquer outra coisa que você fizer lá fora. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Muitas vezes, palavra que nos desafia, toca em feridas, começar em mim. Eu reconheço e te agradeço por isso, que o Senhor está trabalhando o meu coração também, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela palavra que nos dá resposta, não nos deixa perdidos nesse mundo. Que o Senhor possa ajudar os meus irmãos a saírem daqui dispostos a praticar essas verdades, a lembrar dessas verdades, a agirem com graça nos seus lares, lidarem nos seus relacionamentos familiares de forma que te glorifique. Que a glória do Senhor possa ser vista nas famílias dessa igreja, que a glória do Senhor possa ser vista nas famílias que ainda chegarão aqui, e que o Teu nome seja glorificado em cada situação que nós venhamos agir como o Senhor quer em nossa casa. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.